Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Soteldo. Será que o jogador poderia ser uma opção para o Cruzeiro? Já lembrando aqui para vocês no início do vídeo que não tem consulta oficial, não é algo nesse sentido, apenas uma sugestão para o Cruzeiro que o atleta não deve mais ser comprado pelo Santos. Qual que era esse valor? Será que seria dentro da realidade financeira do Cruzeiro? E assim, o que aconteceu, né? Que ele é comprado pelo Santos e passa uma semana depois, não foi nem sequer relacionado e o Santos vive uma fase terrível. Na minha opinião, um dos próximos times gigantes do futebol brasileiro, assim como foi o Cruzeiro, tem grandes chances de ser rebaixado. Uma pena, né? O Santos aí vivendo uma fase terrível. E além disso, quero falar sobre isso com vocês. Quero falar também, além do Soteldo, de um lateral esquerdo que vive uma fase excelente na Série A do Campeonato Brasileiro. Em breve vai ser vendido por um caminhão de dinheiro e que também era da base da Raposa. Quero comentar aqui nesse vídeo quem que é o jogador e o Edu também definindo o seu futuro com uma outra equipe da Série A. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a 40 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo. Estamos quase chegando aqui a essa marca de 39 mil, né? Então quem puder se inscrever, deixar seu like, me ajuda bastante. Antes de darmos sequência, tenho também um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas camisas hoje que eu tô gravando o vídeo para vocês. E também chegou lá em Goiânia para mim, né, quando eu voltar pro Brasil, as camisas dessa atual temporada, a versão azul, bem bonita, igual eu deixei para vocês. Da temporada atual também a camisa de treino, junto com essa aqui, ó, de acesso da Série B, a de treino, a versão roxa, que o Pepa direto aparece nos treinamentos, muito bonita essa aí também. E a rosa do ano passado também, que eu tava querendo essa para colecionar, né, lá na DG que você encontra essas unidades a partir de R$160 personalizada, tá? Com seu nome e o número nas costas. E assim, se você quiser ela sem personalização, saindo por 130, que é um valor muito bom, que fica ainda melhor. Você vindo aqui por meu link aí embaixo na descrição, só você abrir o Instagram deles, da DG Store, e falando que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto na compra da camisa. Então, o link da DG tá aqui para vocês. Bom, quero começar falando sobre um lateral esquerdo que já teve passagens pela base do Cruzeiro e que vive uma fase muito boa pelo Cuiabá, que é a respeito do Riquelme, jogador que tem apenas 19 anos de idade, que vive um momento muito bom jogando aí pelo Cuiabá, que é muito mais um ala pelo lado esquerdo, algumas vezes jogando um pouco mais avançado, outras vezes um pouco mais como defensor, como lateral esquerdo, pode fazer muito bem essas duas funções. O jogador que vai ser mais um que passou pela base do Cruzeiro, não foi aproveitado e que em breve também deve ser negociado por um valor bem interessante. Nesse ano mesmo ele já tem 12 partidas na Série A pelo Cuiabá, um gol e 2 assistências. Vale lembrar que ele marcou um gol na vitória, goleada do Cuiabá por 3-0, né, contra o Santos nesse último final de semana. E enfim, muitos torcedores do Cruzeiro falando sobre o jogador. Eu já até queria fazer um vídeo aqui específico sobre o atleta que vive uma fase muito boa. E por exemplo, eu já tinha acompanhado ele também no Cuiabá no ano passado, que eu lembro de alguns jogos, mas não era uma peça importante na equipe como tem sido nesse ano. Foram apenas 6 partidas na temporada passada, onde o Cuiabá também já estava na Série A. Nesse ano, por exemplo, ele começa o ano jogando pela equipe sub-20 do Cuiabá, onde já tinha 13 partidas e 6 gols marcados. Então, dá pra ver que era um atleta que deixou de ser aqui do lateral esquerdo e jogou um pouco mais avançado, mas é claro, pode ainda fazer essa função pelo lado esquerdo. Jogador que chega para o time do Cruzeiro em 2019, fica até 2020, onde passa um tempo na equipe B do Cruzeiro e tudo mais. Apesar de lembrar dele no Cruzeiro na equipe de base, não chegou a ter uma sequência muito grande pelo Sub-20 e logo ali em 2020 já foi para o Cuiabá, onde sempre teve participações na equipe cuiabana, desde 2020, quando tinha 17 anos de idade, jogou 2 jogos, 2021, 17 partidas e 2 assistências, ano passado 6 jogos, além também desse desempenho muito bom nessa atual temporada, vestindo a camisa da equipe do Cuiabá, que é muito novo, né? Tem apenas 19 anos de idade. É claro, ele sempre surgiu na base do Cuiabá, chega para o Cruzeiro na época, até mesmo ter uma parceria com o Cuiabá, mas o Cruzeiro nessa função de lateral esquerdo, pelo menos um se salvou, né? Que foi o Kaique Bruno, mais conhecido como Kaique, que teve uma sequência muito boa, não no time principal do Cruzeiro, ainda não conseguiu se firmar, mas a chance dele ser negociado nessa janela agora de julho é muito grande. Jogador que tem a mesma idade também do Riquelme, né? O Kaique 20 anos, o Riquelme 19, então são jogadores aí da mesma geração e que, pelo menos o Kaique, o Cruzeiro, espero eu, né, consiga fazer essa venda. Tem alguns times interessados, como o Porto de Portugal, o futebol da MLS, depois de fazer uma ótima Copa do Mundo Sub-20 e também um sul-americano no início da temporada. Quero que você deixe aqui embaixo se você lembra do Riquelme, dessa sua curta passagem pelo Cruzeiro e essa fase que ele vive muito boa lá pelo Cuiabá.
Bom, quero falar agora sobre o Soteldo, jogador que veste a camisa 10 do Santos, venezuelano de 26 anos de idade, que assim, se meteu mais um problema lá no Santos, que agora é em relação ao técnico Paulo Turra, onde eles não têm uma boa relação, não sei porquê. O jogador até colocou nas suas redes sociais, depois de muita gente ter, no caso, julgado ele, falando que é um jogador mimado e tudo mais, enfim, falou que depois vai contar a verdade e o ponto de vista dele, né, da história, que assim, o Paulo Turra assume essa função de técnico do Santos e ele se recusa a treinar para algumas partidas, por exemplo, dessa contra o Cuiabá, depois da derrota, empate diante do Blooming na Sul-Americana, um dos piores times do futebol sul-americano. Nessa temporada o Santos conseguiu não vencer em casa, e assim, o Soteldo não treinou no dia seguinte, no treino de reservas, e se recusou a viajar para Cuiabá, onde enfrentou o Cuiabá, né, o Santos, e perdeu por 3-0. Então, clima terrível lá no Santos, um dos grandes rebaixados, um dos grandes candidatos a serem rebaixados, né, por incrível que pareça, mesmo estando, por exemplo, 3 pontos da zona, porque a fase que o Santos vive é terrível e perder por 3-0 para o Cuiabá com um adversário direto é realmente uma situação bem complicada. Então, assim, o Soteldo, que foi anunciada a compra dele junto ao Santos, tem menos de 8 dias, sabe? Se eu não me engano, foi sem ser nessa última sexta, na passada. Então, no final do mês de junho, ali, ó, dia 24, 25, teve essa compra e foi um valor alto, foram quase 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares, de euros, né, pagos pelo jogador. Então, assim, se você for analisar por esse número, você já pensa, putz, impossível, né, o Cruzeiro fazer uma contratação como essa, que era também o que eu pensava. Eu já trouxe vídeo aqui dele no início do mês passado, que eu falei justamente sobre essa possibilidade dele ficar livre. A questão é, o Santos trabalha agora para ver se tem como reverter essa compra, porque tem menos de uma semana, né, não sei se vai ter a garantia aí para reverter esse acordo, e o jogador, então, passar a não ter mais vínculo com o Santos e sim com o Tigres lá do México. A questão é, o Santos fez essa compra, não está com uma condição financeira boa também, mas é por um prazo muito longo. Por exemplo, vai ser no total, né, a compra dele, 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, mas num período de 4 anos para o Santos pagar, que não vai ficar algo muito caro ou fora da realidade do Santos. A grande questão do Cruzeiro é a seguinte: não sei se o Cruzeiro compraria um jogador com um valor tão alto desse, mesmo se tivesse um acordo interessante. Nós não temos garantias de que vamos estar na Série A, por exemplo. É claro, é uma visão muito pessimista. Tem muitos times numa situação pior do que a do Cruzeiro no atual cenário. Mas, por exemplo, é melhor você contratar um jogador, por exemplo, mais jovem, que vai agregar ali para o time, com um contrato longo, mas com um salário baixo, ou você se comprometer a pagar 20 milhões de reais para um jogador num período de 4 anos, fora ainda salários, que não deve ser brincadeira o quanto que o Soteldo ganha, salário, direitos de imagens, nossa, um valor gigante. Eu não acho que o Cruzeiro vai fazer isso, por exemplo, comprometendo um fluxo de 4 anos seguintes. Mesmo sendo um jogador excelente, 26 anos de idade, é um cara que tecnicamente não tem nem o que dizer, mas a questão física dele não tem sido a das melhores. Nesse ano, até que ele volta a jogar com frequência, 17 jogos, 4 assistências, chega no Santos ano passado, onde entrou em campo só 7 vezes e uma assistência também, muito diferente daquele Soteldo que chega, né, para o Santos em 2019, marcou 12 gols, 7 assistências em 51 jogos. 2020, quando o Santos chega na final da Libertadores, foi muito bem, 46 partidas, 7 gols e 9 assistências, mas ele faz sim bons jogos. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro desse ano, tem uma nota média muito boa, 7.14 até aqui. É um desempenho realmente muito acima da média, e a questão é o seguinte: ele já jogou 7 jogos na Série A, ou seja, não pode se mudar, né, para outra equipe do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Soteldo no Santos muito ruim. O Santos também, no geral, não está vivendo uma fase muito boa. Se ele chegasse, por exemplo, poderia ser uma função pelo lado esquerdo na temporada de 2021. 2021 foi muito bem, nota média no SofaScore muito alta, 7.08, marcou 5 gols, 4 assistências em 24 jogos. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do atleta, que nessa temporada não tem como pensar, porque já fez o limite de jogos, mas faltando aí 6 meses para terminar o ano, 5, o jogador, se não for comprado pelo Santos, voltar lá para o Tigres, acaba perdendo um pouco de espaço por conta desse período que teve de empréstimo. Não é muito querido lá no Tigres, no Santos está com o filme queimado, muito mais por conta do treinador, então vamos esperar. Foi até especulado como uma sugestão para o Sampaoli, que atualmente comanda o Flamengo, porque eles viveram bons momentos, né, 2019, 2020, enfim, quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para terminar, quero falar sobre o atacante Edu, e enfim, deve ir realmente para o Curitiba na disputa da reta final
da Série A, jogador que, de acordo com a Rádio Itatiaia, tem tudo já acertado para ter esse empréstimo daqui para o final do ano. O contrato dele com o Cruzeiro ainda é longo, se encerra em dezembro de 2024 e, na minha opinião, poderia sim ser uma alternativa para a Série A, mas como o Cruzeiro já tem dois centroavantes, o Gilberto e o Henrique Dourado, não faria sentido ter ainda mais o Edu na reta final da Série A, por conta de já ter vínculo com os dois centroavantes, então acabou optando por esse empréstimo com o Curitiba. Deve ser anunciado possivelmente no decorrer dessa segunda-feira, que abre a janela de transferências, dia 3 de julho, ou no máximo quarta, quinta aí, tendo um anúncio de forma oficial. Lembrando que o Curitiba, pelo menos pelo que nós sabemos, foi o único time da primeira divisão que buscou o centroavante. Isso mostra que, no geral, os times da Série A também não estão tão confiantes de que o Edu vai dar conta do recado. Eu acho sim que pode dar certo. Tomara que vá bem por lá, né? O Curitiba, que é um dos candidatos ao rebaixamento, então, na teoria, é um rival direto do Cruzeiro, né? Apesar do Cruzeiro ter uma vantagem muito grande para a zona, é um time que, assim como o Cruzeiro, começa o ano como um dos candidatos para ser rebaixado, mas se ele for bem por lá, o Cruzeiro ainda tem contrato com ele em 2024 e quem sabe não possa ser reaproveitado, né? Jogador que, além do Curitiba, só propostas da Série B, que ele foi especulado, por exemplo, no Sport, no Vitória e também no Novo Horizontino. Se eu não estiver enganado, foram esses três times que buscam o acesso, né, na reta final da Série B. Quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você acha do Edu, 30 anos de idade? Você acha que merecia um pouco mais de espaço? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Link aqui embaixo na descrição também das nossas redes sociais e do link da DG Store para você garantir sua camisa com 10% de desconto, assim como outras sugestões de vídeos que eu vou deixar aqui na tela falando, né, sobre alguns nomes e atualizações desse mercado da bola. Valeu, galera!